Líder em 5G. Nós falamos aqui no Noticiário Atlético sobre o momento que está vivendo o Saravia, pelo menos no jogo contra o Flamengo, que foi elogiado por vocês, meus nobres comentaristas. E o Cláudio Rezende complementou a informação dizendo que o contrato tanto do Saravia quanto do Mariano termina agora em dezembro, no final do ano. Agora, porque nós estamos em agosto, faltam poucos meses aí para encerrar. Diante do que ficou, pelo menos, a perspectiva de futebol apresentado pelo Saravia, o Atlético precisa pensar numa renovação na lateral direita ou renovaria com um deles, com os dois? O que vocês pensam sobre isso? Sobre renovar com o Mariano, por mais que eu ache tecnicamente o Mariano mais lateral, não renovaria porque o Mariano tem 37 anos, Romano. E nesse ano já está bem visível que o Mariano não consegue mais uma sequência de jogos. Então acho que o Atlético precisa sim de uma renovação na lateral direita. Sobre o Saravia, depende do desenvolvimento dele até o final do ano, né? Depende de como ele vai se desenvolver. Se ele agora está numa crescente, se ele pega realmente um bom momento, segue bem na lateral direita, não há por que você não renovar com ele para outro ano. Agora, o Mariano entra a questão da idade. O Saravia entra o desempenho. Se tiver bem, renova. E aí, Edu? Falando hoje, especificamente hoje, sem a gente imaginar o que pode acontecer até o final do ano, a minha opinião é o Atlético renovar toda a sua lateral direita. Não renovar contrato nem com o Mariano, nem com o Saravia, ir ao mercado e trazer outros atletas. Mas o Atlético, Romano, o problema do Atlético não é só lateral direita, a gente sabe disso. O problema do Atlético é não ter dinheiro para investir nessa atual janela. Não adianta, o Atlético precisa contratar? Claro que precisa contratar. A gente está vendo o Botafogo indo ao mercado, o Flamengo indo ao mercado. Botafogo acho que são 5, né? Pois é, a gente está vendo o Cruzeiro ir ao mercado. Precisa, mas não pode. O Atlético não pode contratar, porque não tem grana. A pouca grana que tem que ser algo muito certeiro. Um jogador mais jovem, o Atlético não pode nesse momento ir ao mercado fazer aposta. Não dá mais, não tem dinheiro. Não sou eu que estou falando, o clube veio a público e falou, nós não vamos fazer loucura, nós não temos dinheiro para reforçar o elenco na atual janela. E eu tenho 20 anos de carreira, e meus 20 anos de carreira eu cobro responsabilidade em gestão. Aí o clube vem a público e fala que não tem dinheiro para contratar na janela. Eu vou sentar aqui e falar, não tem que contratar? Não tem. Precisar, todo mundo sabe que precisa, mas se não tem grana nesse momento, não pode utilizar de qualquer maneira. Agora, se precisa de contratação, é porque falhou lá atrás, né? Sim. O Atlético cometeu muitos equívocos de contratação, de renovação de elenco. Você está falando do Mariano. Cara, o Atlético não pode ter no elenco jogador que a gente chega aqui todo o programa e fala, não, fulano tem que ser poupado porque ele não aguenta uma sequência. O Atlético tem Mariano, tem Hever, tem o Pedrinho que machuca muito. São jogadores, eu falei 3 jogadores, se não tiver mais. Tem o Vargas, os caras que não conseguem ter uma sequência. Então, isso é um problema que foi construído lá atrás. Jogadores que aí você tem que pôr na balança. Eu não tenho dinheiro para tirar bons atletas que vivem bons momentos. Então eu vou ao mercado pegar jogador que está livre. Geralmente o jogador que está livre no mercado é porque está em baixa no momento. E o Atlético se reforçou com esses jogadores. Lemos estava em baixa, Saravia estava em baixa, Gemerson estava em baixa, Igor Gomes estava em baixa, Patrick e Edenilson estavam em baixa, todo mundo em baixa. Uma aposta para que esses caras recuperassem o seu futebol no time. E eles não recuperaram. Então as apostas deram errado. E se o time nesse momento, se o clube nesse momento não tem verba para reforçar o elenco, é porque lá atrás errou demais na montagem do atual elenco. O que aconteceu um pouco também no ano passado. Por quê? Porque não tinha investimento para tirar atletas em bons momentos. Você pega o Atlético de 2021, teve apostas de jogadores que estavam em baixa? Teve. Mas o Atlético foi no Racing e pegou o Zaratio e tirou ele do Racing. O Atlético foi no River e tirou o Nacho do River Plate. Trouxe o Alan, trouxe o Arana. Tô falando o combo da montagem daquele do time elenco. 20 e 21. De caras de alto nível. O que não aconteceu em 22 e 23, por falta de verba e por ter que ir ao mercado contratar jogadores, entre aspas, livres no mercado. Aí você corre risco. O Atlético correu o risco e os caras não conseguiram entregar. Então, teve muito equívoco na montagem do elenco. E ao longo disso, né, dessa temporada, ainda perdeu jogadores, né? Enfraqueceu o elenco, né? Romano, se a gente for pegar o elenco do Atlético, ele foi piorando. Até mesmo porque o elenco de 21, ele praticamente só recebe merecidamente elogios, né?
porque conquistou o resultado e conseguindo muito desempenho dentro do campo. O Atlético, só que algumas escolhas, depois que a coisa acontece, fica muito fácil de ser analisado. O Atlético negociou o Keno com o Fluminense. O Keno hoje faz falta no Atlético? Claro que faz, pô. O Keno é um jogador muito acima da média. Mas o Keno vinha entregando, jogando todas as partidas, ou o Keno já estava nesse rol aí de, olha, precisa de poupar um jogo aqui, outro ali, não aguenta. Sabe a questão do Keno na última temporada no Atlético? O Cláudio Rezende fez um levantamento, somando todo o tempo que ele ficou no DM, foram 4 meses. Pois é. Então, é um ótimo jogador, 100% fisicamente, seria titular em quase todos os times, disparado. Mas o Atlético arrumou um negócio pro Guga. Ah, mas você vê, o Saravia não se firma, o Mariano tá velho, o Atlético tinha o Guga. Cara, o Guga fazia uma partida boa, umas 4 ruins. Aí a torcida queria matar o Guga. Aí teve uma época que o Guga deu uma acendida, aí pintou um negócio pro Guga. Não, vamos esperar um pouco mais, vai pra Olimpíada. Não foi, não rendeu, não se firmou, foi pro Fluminense. Ah, mas sabe, depois que acontece, Romano, o futebol é feito de erros e acertos. Você tem que sempre tentar acertar mais do que você erra. Porque a gente não elogia muito a gestão do Cruzeiro, que contratou Pesolano, Pepa, alguns jogadores que não tinham muito cartaz, deram certo. Cara, mas tem erro também no Cruzeiro. Só que os do Atlético chamam mais atenção porque são caras mais de nome, porque o Atlético pôs mais dinheiro nos negócios. Então isso acaba chamando mais atenção. Não acho que o elenco tenha muitos problemas, mas vi uma incapacidade no Eduardo Cudê e agora no Felipão em fazer com que jogadores que já tiveram momentos bons encontrassem esses momentos de novo no Atlético. Cara, o Patrick, o Edenilson, tem um papo aí de que o Internacional quer recontratar o Edenilson pro ano que vem. Se quiser vir aqui hoje e negociar, já pode levar na semana que vem. O problema é que não pode jogar, porque já fez o número de jogos aqui. Mas não deu certo no Atlético. Agora, é muito fácil, Romano. Tá vendo o Edenilson? Não devia ter vindo. Cara, todo mundo acha o Edenilson um bom jogador. No Atlético ele não foi bem. O Patrick, vindo do São Paulo, o Patrick é um jogador ruim? Não, mas no Atlético não tá jogando. Então, as apostas foram feitas e por causa de mudança de treinadores, dos treinadores que estão aí e dos jogadores, elas não deram certo.